O que fazemos com as crianças pode repercutir o futuro da saúde psíquica delas na vida adulta. Muitas dificuldades que nós temos como adultos foram sendo de alguma forma gestadas, construídas na infância. Uma das questões que nós vamos conversar neste vídeo é exatamente o que faz com que nós possamos encarar o desenvolvimento da saúde psíquica de uma forma que possamos avançar na construção de referenciais das nossas próprias identidades para a construção no futuro de criança, a vida adulta, de uma vida de um adulto que possa fazer suas escolhas por si mesmo e com autonomia, são alguns elementos que ficam registrados no processo educacional de uma criança. E nós não estamos falando aqui de um processo que tem uma padronização de condição de classe em si, porque ela pode ser vivida em todas as classes, em todas as situações sociais, a não ser em situações de total ausência de condições mínimas de existência, ou da pobreza absoluta, por exemplo. Mas em todas as classes, tanto da D, da classe E, da classe A, da classe C, da classe B, todas as classes sociais podem viver esta construção educacional com as crianças na perspectiva de cidadãos adultos, dentro da perspectiva da saúde psíquica. Então vamos ver alguns elementos que eu vou trazer aqui para você. O processo de educar filhos requer levá-los a lidarem com situações de perdas. Quando você educa filhos, poupando eles sobre perdas que eles possam ter a cada configuração de etapa de vida, ele não vai aprender a lidar com a realidade da vida que é extremamente voltada para a construção da relação com o mundo, sempre perdendo algo. Ganho aqui e perco ali. As frustrações também é outro elemento que não podemos poupar nossos filhos ou as crianças no processo educacional. Porque essa coisa de superproteção, de que o filho não pode se frustrar como se ele fosse criar um trauma, é um outro elemento que impede o sujeito de, lá na vida adulta, poder lidar continuadamente com os processos de frustrações que a própria vida nos coloca. E também a demanda do limite. O limite no processo educacional, limitar questões que possam dificultar o desenvolvimento educacional, o desenvolvimento saudável de uma criança. E aí vai em vários aspectos de limite que continuadamente, diariamente, nós precisamos colocar nas crianças. Lógico, colocar limites sem culpa, lógico, colocar limites sem ser de forma carrasca, mas colocar limites que favorecem aos atos do desenvolvimento pela vida saudável, pela saúde psíquica. São etapas que requerem essas questões de lidar com perdas, frustrações e de se colocar limites. Por exemplo, desmame, quando a família, a mulher tem que decidir sobre o desmame da criança. E a gente sabe que o desmame para a saúde psíquica é ideal exatamente quando aparecem os dentes ou a questão depois de 6 meses de idade que a criança nasceu. Também a separação do quarto, que é outro dilema que tem que se definir para onde a criança vai. Ela vai ficar no quarto dos pais ou não, e aí cria aquela dependência de estar todo mundo junto no mesmo quarto, a frustração de colocá-lo na noite, na escuridão. A alimentação também, os limites da alimentação, porque se deixar a criança vai querer comer de tudo e de qualquer coisa. Então esses hábitos alimentares, a questão do sono, né? A criança quando não quer dormir, ela quer ficar perto dos pais, quer ficar no mesmo ritmo da noite que os pais têm, que é uma vida de adulto para uma vida de criança. E também é outra coisa que nas redes sociais, nas mídias, na TV, o que assistir? Aí vale muito a questão do limite de se assistir conforme a faixa etária, que é a tão famosa classificação indicativa, que todos os programas nos canais de TV
TV aberta já tem preconizado sobre a classificação indicativa e que infelizmente ainda nas redes sociais nós não temos. Olha só, são várias questões, são várias situações que colocam a família no processo educacional da criança em contínuo colocar a criança em estados de perdas, de frustrações e de limites. Então, quando eu evito educar filhos ou as crianças sem vivenciar essas perdas, sem vivenciar o sofrimento, tentando poupá-los disso, achando que isso cria trauma, eu estou predispondo essa criança no futuro a não saber lidar com as perdas e as frustrações e os limites que a vida nos coloca. Eu estou repetindo isso porque isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um quantitativo de pacientes na minha amostra clínica, que eu atendo já há 33 anos, uma média de 12 a 14 horas por dia, de adultos que vêm com o transtorno do pânico. E nas narrativas que eu escuto, que eu vou catalogando dentro da minha clínica, não é um trabalho que eu publiquei em termos quantitativos, mas eu tenho essa estatística, que 80% dos adultos que chegam até mim com o sintoma do transtorno do pânico, por incrível que pareça, 80% deles, ou homens ou mulheres adultos, passaram por muito tempo dormindo no quarto dos pais, chegando em muitos casos até quase na adolescência. Os pais que não souberam colocar o filho diante da situação de lidar com a perda do contato direto com os pais na noite e de adentrar num quarto sozinho para aprender a lidar com a escuridão, com a noite. Olha só, uma coisa que foi evitada de fazer lá na infância, depois pode repercutir sim em um transtorno emocional. E assim, outras situações que eu poderia aqui enumerar várias, mas eu quero só situar esta, por exemplo, que atualmente eu tenho visto muita gente falando umas besteiras aí, né? Não vamos colocar limite para não traumatizar as crianças, vamos deixar com que elas decidam por elas mesmas o tempo de se separar dos pais. Ora, isso é muito arriscado, porque a cada etapa é necessária uma intervenção para que se haja a evolução para próximas etapas. E de uma etapa para outra do desenvolvimento infantil é necessário haver rompimentos, quebras, frustrações e limites. Então aqui segue este vídeo de hoje, né? O que podemos fazer com as crianças e que repercute na vida adulta, na sua saúde psíquica. E vamos dando sequência nessa conversa livre que estamos aí nesta série Saúde Psíquica. E aguardo você nos próximos vídeos. E muito obrigado pela sua atenção.